Paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Eu espero que você, sua casa, sua família estejam abençoados e protegidos debaixo das potentes mãos de Deus. Essa sempre é a nossa oração inicial. Você que não nos conhece ainda, eu, seu conservo, irmão em Cristo Cassiano, eu quero apresentar para vocês esse canal. Esse canal Amo EBD é um canal exclusivo para os estudos da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas isso não quer dizer que você, que é de outra denominação, não se sinta bem-vindo, muito pelo contrário. Até mesmo você que não é de denominação nenhuma ou se intitula um desengrejado. Aqui nós fazemos referência à palavra de Deus e que se você ama a palavra de Deus e quer estudar conosco, é muito bem-vindo. Não é o acaso que você está aqui. Você que não é inscrito no canal, gostaria de te convidar para aqui embaixo você se inscrever no canal e desse lado deixar o seu joinha, o seu like, para fortalecer essa ideia, fortalecer esse canal, fazendo com que ele venha a ser divulgado para outras pessoas, se assim você julga que isso vai valer a pena. Eu tenho certeza que nesses momentos que vamos passar junto, eu gostaria que você redobrasse sua atenção. Deus vai te abençoar muitíssimo com o conhecimento da sua palavra. Nós vamos mergulhar junto e nós vamos aprender, eu e você vamos aprender junto na palavra de Deus a respeito da eclesiologia, a doutrina da igreja. E nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2020 a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E dentro dessa epístola nós estudamos sobre alguns tesouros, algumas riquezas. E o tema de hoje, olha só, observe comigo. O tema de hoje é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então nós vamos estudar sobre essa libertação, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, essa aula, ela não é apenas uma pré-aula para superintendentes e professores de escola bíblica. É também aula online para as pessoas que querem acompanhar a escola bíblica de suas casas. Então, nós vamos fazer conforme estivéssemos fazendo dentro das nossas classes. Vamos ler o textuário, verdade prática e tópico por tópico, subtópico por subtópico, explicar quais são os objetivos de cada tópico que queremos o que queremos alcançar, qual é a proposta de cada aula. E nesta aula nós vamos estudar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós temos 3 tópicos principais e esses 3 tópicos, o primeiro é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O objetivo nesse ponto é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, o que éramos outrora, nossa vida pregressa. O segundo tópico, aqui tem alguns subtópicos do primeiro tópico, mas o segundo subtópico nós vamos estudar sobre vivificados pela graça. E dentro desse objetivo, nós iremos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Não por mérito humano, nem por nenhum outro razão ou motivo, mas pela graça de Deus, única e exclusivamente a graça de Deus nos vivificou em Cristo. E o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a salvação, que ela não é proveniente de homens, não vem das obras. Então, para falar que a salvação não vem das obras, nós vamos informar como objetivo que nossa salvação vem de Deus e não das obras, ou seja, não são por esforços humanos ou por uma meritocracia humana, não vem das obras, é dom de Deus. Apesar que existe na Bíblia referências que nos assegura que as bênçãos do Senhor elas são condicionadas ao homem, com exceção, por exemplo, da salvação. Mas existem 323 referências bíblicas e está condicionada geralmente à obediência do homem, a uma resposta do homem. Deus, ele faz algo para que o homem, ele age para que o homem reaja, e nessa reação, aí o homem traz como recompensa as bênçãos do Senhor. Mas nós vamos adentrar nisso daqui a pouco. Eu quero te convidar para lermos o textuário. O textuário está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou não sozinhos, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim:
Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. Aquela vida eterna que antes não tínhamos direito por viver em desobediência e em contramão com a vontade de Deus, agora nos tornamos participantes da vida eterna. A leitura bíblica em classe, você que tem uma Bíblia, acesso à Bíblia Sagrada, tem um exemplar da Bíblia em mãos, leia comigo Efésios capítulo 2, analise comigo dos versículos 1 ao versículo 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, entre parênteses, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, aqui o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então fomos criados com esse propósito, fomos criados para as boas obras, fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, andar em boas obras é algo que Deus preparou para que nela andássemos. E o verbo andar discorre algumas vezes aqui nesse texto. Nós vamos pormenorizar, adentrar nessa situação aqui, nesse conceito, entender um pouco mais o que a Bíblia quer dizer nestes versículos ora supracitados. Então nós somos perdoados, salvos e temos direito à vida eterna. São as três coisas básicas que esse texto mostra. Perdoado ou justificado. Quer ver a diferença entre justificado e perdoado? Dá uma olhada na nossa aula anterior. E na nossa aula anterior, nós estamos aqui falando da aula de número 5, foi a lição de número 4. A lição anterior falamos da diferença entre perdoado e justificado. Então, em vez de perdoado, vamos usar a palavra justificado. Primeiro, nós somos justificados, salvos e adquirimos com isso o direito da vida eterna, permanecendo no Senhor. Então, nós vamos ler a introdução. A introdução diz assim: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, ou seja, a doutrina da salvação, a soteriologia. Paulo adentra aqui, além do superficial, ele adentra para explicar o motivo de sermos salvos. Está do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2, onde nós lemos. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, ou seja, uma graça, um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles, ou seja, os salvos, desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, Paulo aqui fala basicamente de duas fases: da velha vida, da velha criatura, a velha criatura que tinha uma velha vida, e da nova vida de uma nova criatura, que é uma nova vida em Cristo. E aonde entra a graça de Deus?
a velha criatura e a nova criatura. A graça de Deus entrou no meio para fazer da velha criatura uma nova criatura. Então, a velha criatura, ela nunca se tornaria uma nova criatura se não fosse a graça de Deus, o obséquio de Deus, o favor imerecido, o dom, a dádiva de Deus. Porque graça significa isso, dom, dádiva, presente, favor imerecido, obséquio. Então, antes éramos filhos da ira. Então, havia na nossa vida, o nosso caminho era tortuoso e o nosso final era morte, e andávamos mortos. Isso está desde o versículo 1, de onde nós lemos. Então, nessa introdução, eu quero falar que a obra que Deus fez por nós, Ele nos restaurou e nos ressuscitou e nos deu acesso aos céus. Então, Ele restaurou, ressuscitou e nos deu acesso. Antes não tínhamos acesso, antes não éramos mortos e a nossa vida era uma vida destruída. Ele restaurou o que estava destruído, nos ressuscitou, nos vivificando com Cristo. Colossenses 2,12 é um texto básico para isso, não está aqui na nossa lição, mas é um texto que você pode apreciar, que diz assim: sepultados com Ele no batismo, nele também fomos vivificados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós fomos vivificados através do batismo, que é a simbologia de um novo nascimento. A velha criatura morre e uma nova criatura ressurge em Cristo. Então, éramos outrora filhos da ira por duas situações: pela nossa conduta e pela nossa condição. Qual era a nossa conduta? Caminho tortuoso. Qual era a nossa condição? Mortos espiritualmente, moralmente, espiritualmente mortos. Então, essa é a nossa introdução, já para você entrar de cabeça no assunto, que é uma delícia, é saboroso, é um maná dos céus. E nós vamos entrar agora no primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos, como acabei de falar, mortos em ofensa e em pecado. E éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, porque essa era a nossa natureza, uma natureza decaída, pecaminosa, uma natureza que estava distante de Deus, que vivia presa a serviço do pecado. E com isso, agradava apenas aquele que é inimigo da luz, agradava ao diabo. Essa condução, nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo a palavra ofensa. A palavra ofensa, que vem do grego, paraptoma. Paraptoma tem o sentido de passo em falso, forma deliberada. O termo para pecado é amartia. Paraptoma aqui significa um deslize, um vacilo. Então, homens vacilantes, ou que se deslizam, que escorregam em caminhos tortuosos, que têm um passo em falso, que pisa falsamente, que escorrega. Já o termo para o pecado é amártia, e dessa palavra amártia surgiu a doutrina da amartiologia, que é a doutrina teológica sobre o pecado, onde nós falamos sobre o pecado. Mas aqui a palavra pecado é aquele que erra o alvo. Teologicamente é a palavra mais usual. Pecado também é uma ofensa. Por exemplo, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele diz: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, em algumas traduções fala, perdoa as nossas ofensas, que é muito utilizado pelos católicos, assim como nós perdoamos que tem nos ofendido. Porque dívida, ofensa e pecado acabam nesse contexto tendo o mesmo significado. Porque o pecado não deixa de ser uma dívida que é impagável, e quem pagou por essa dívida, pelos nossos pecados, já que ela é impagável, foi um sacrifício que está acima de qualquer outro sacrifício. Sacrifício vicário, expiatório, que nos substituiu, sacrifício substitutivo de Cristo. Mas, teologicamente, pecado não só é errar o alvo, pecado é aberração. Existem, na verdade, 13 definições bíblicas para pecado. Entre essas 13, a mais usual, teologicamente, é errar o alvo, é mirar e não acertar. Quando se erra o alvo, ou seja, se pecou, se errou drasticamente. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como um morto, ou seja, o homem, quando ele está na sua natureza decaída, ele é morto, não tem vida espiritual. Ou seja, é uma declaração
da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. O clássico aqui, a referência de Isaías 59:2, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Nessa condição, o homem está morto. Aqui traz a referência de Tiago 1,15. Inclusive, eu gosto muito dessa referência, mas para contextualizar, os versículos de Tiago 13:14, antes do versículo 15, fala a respeito disso, quando o homem ele começa a pecar, existe uma cadeia, uma série de erros que ele vai cometendo. O pecado, nesse contexto de Tiago, ele mostra que o pecado ele nasce ocultamente, ele cresce gradativamente e se manifesta publicamente. Antes de se manifestar publicamente, ele só se manifesta porque ele cresceu. É como se você criasse um elefante dentro do quarto, vai chegar uma hora que ele vai crescendo gradativamente até ele quebrar as paredes e se manifestar. O pecado, quando ele se torna público, se manifesta, ou quando se torna um grande escândalo, na verdade, ele não nasceu ali, ele nasceu há muito tempo, ele só foi crescendo, tomando proporções diariamente, ou toda hora, ou enfim, de tempos em tempos ele foi crescendo. Quando ele só cresceu porque ele nasceu. Primeiro o pecado nasce, cresce e depois se manifesta. E Tiago disse que nós somos atraídos quando seduzidos pelos nossos próprios desejos carnais, ou pela nossa carne, pelas nossas concupiscências, e havendo o desejo, ele dá a luz ao pecado, faz com que o pecado nasça, né? O desejo, a vontade de comer lasanha faz com que essa vontade é mental, está aqui no campo dos pensamentos, das ideias, a vontade de homem comer lasanha, até que aquela vontade, enquanto ele não controla aquela vontade, ele é proibido por uma restrição médica, um nutrólogo, um nutricionista, alguma coisa, mas ele acaba, eu quero comer lasanha, até ele pedir para alguém fazer ou passar num determinado local, sentir o cheiro e ser tentado a comprar uma lasanha ou pedir para alguém fazer uma lasanha e comer a lasanha. Então, veio que foi alguns passos que ele tomou até consumar. Tiago fala, nessa ocasião, que o pecado ele vem através disso, dos nossos desejos, o desejo da luz, esse pecado que nasce, deu a luz porque ele nasce, mas até ele nascer, ele ainda não tomou as proporções devidas de nos dominar. Porque o pecado ele nasce no campo das ideias. Ninguém está livre disso. O John Wesley falava que você não pode impedir que um pássaro ele pouse na tua cabeça. Ele pode pousar e você o espanta. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, antes que se faça um ninho, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 4, a Bíblia diz, versículo 3 e 4, quando nasceu o desejo de Caim matar Abel, Deus desceu para falar com ele, ou seja, desceu para falar face a face, ou Deus falou face a face, Deus falou em voz audível, é isso que o texto quer dizer, e Deus falou para Caim, Caim, o desejo de matar teu irmão já nasceu, está dentro, no oculto, ninguém viu, mas eu vi, cabe a ti dominá-lo. Então, tudo que nasce nessa esfera das ideias, dos pensamentos, cabe a você dominar. Caim não dominou até que o desejo ou o pensamento se transformou em uma ação, em um homicídio. Então, antes que o pecado se transforme em uma prática, ele passa pelo campo das ideias. Só que tudo que o homem pensa, quando ele pensa muitas vezes, repetitivamente ou repetidas vezes, aqueles pensamentos se transformam em sentimentos. Então, ele passa a sentir algo por aquilo que outrora ele só pensava. Os seus pensamentos, os seus sentimentos agora, quando não controlados, se transformam agora esses desejos que é como se fosse um leão enjaulado, algo voraz que o devora por dentro, vai crescendo como uma paixão avassaladora, e esses desejos que esse homem sente passa a fazer parte agora do seu comportamento, hábito, caráter, e o caráter foge à sua personalidade. Ele só passa a fazer porque primeiro ele pensou, depois começou a sentir, depois que sentiu começou a ter esses sentimentos, esses desejos, que o levou a cometer esses tipos de ato que virou hábito, e esses hábitos tão viciosos se transformaram parte do seu caráter. Agora é difícil mudar. E
aqui a Bíblia mostra o poder de Deus mudando essa perspectiva na vida de um homem que estava sendo controlado, dominado por situações semelhantes a essa. Tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive, ou seja, está vivo para o mundo, mas está absolutamente morto para Deus. O segundo subtópico fala assim: nossas ofensas e pecados. O que isso quer dizer? A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Está aqui o verbo andar, que vai além de caminhar. Por quê? Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. A palavra andar, você vai ver na Bíblia que está impregnada aqui de uma forma positiva e negativa. Por exemplo, aqui de uma forma negativa, mas, por exemplo, de uma forma positiva, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos, olha só, verbo andar, caminhar. Mas o verbo caminhar vai além disso. Aqui, caminhar é uma versão do Novo Testamento do que estava no Antigo Testamento. Andar quer dizer seguir exemplo. Se andarmos na luz como Ele, olha o exemplo. Que se andarmos como Ele, ou se seguirmos o exemplo dele, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, a koinonia. Temos comunhão uns com os outros, e koinonia significa fundir no mesmo corpo. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se é uma condicional, é uma condição. A Bíblia mostra por cerca de 323 referências bíblicas que a bênção do Senhor são condicionadas ao homem. Eu sinto em informar aqueles irmãos que têm uma mentalidade de um evangelho socialista, né? Um evangelho com socialismo, que não existe meritocracia. Claro que existe meritocracia. Inclusive, a Bíblia mostra que sempre estamos buscando uma recompensa, e não só nós, até o próprio Cristo, o que ele fez foi em busca de uma recompensa. Jesus é interesseiro? Não, não tem nada a ver com interesseiro. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia mostra, versículo 2 e 3. Diz assim que nós estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunho, deixemos o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora preste atenção, a Bíblia diz: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou as afrontas e morreu de cruz. Então ele só morreu na cruz e suportou as afrontas pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria, pelo resultado que o seu sacrifício traria. Isaías fala isso no capítulo 53, versículo 11, que ele vai ver as obras da sua alma e vai ficar satisfeito. Se não houvesse resultado, ele não morreria, mas graças a Deus que você é resultado, eu sou resultado. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você é fruto desse grão de trigo que morreu, eu sou fruto desse grão de trigo. Então, a Bíblia mostra aqui por 323 referências que a bênção do Senhor é condicionada. Como que é isso? Eu vou explicar. Sempre tem o se. A maioria das vezes, não a salvação é pela graça, pelo obséquio, favor e merecido. Mas as demais é pelo se. Por exemplo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, eu abençoarei sua terra, sararei a sua terra. Mas Deus faria se o povo fizesse. Por exemplo, a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserem e vos será feito. Se o povo que se chama pelo meu nome, se me amardes, se guardardes as minhas palavras, sempre tem o se. Nesse texto de João, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, se o contrário é também uma verdade, levando esta frase para o antônimo dela, quer dizer, se não andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo não purifica os nossos pecados, e não teremos comunhão com ele, simplesmente assim. É condicional, se andarmos. E nesse texto aqui, Paulo usa a metáfora do andar, como eu falei, seguindo, não sei porquê, mas ultimamente o Salmo 1 está me inflamando. É o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Então, ali ele fala sobre as três classes de homens dentro de um declínio que, em vez de evoluir, paradoxalmente, está indo em direção ao abismo, se afundando. O homem ímpio se tornou pecador, o pecador se tornou escarnecedor. É impossível ser escarnecedor sem antes ser pecador, é impossível ser pecador sem antes ser ímpio. Ímpio é aquele que deixa de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que deixa de fazer o bem, sabendo fazer o bem, peca, se torna um pecador. Depois do pecador, quando ele começa a escarnecer, ele se torna um escarnecedor. Mas a grande verdade é que aquele homem ouviu, andou e depois sentou. Só sentou porque cansou de andar, só andou porque cansou de ouvir. Nós temos duas janelas principais da nossa alma, que são os nossos olhos, nossos ouvidos. 85% de tudo que aprendemos é pelos olhos, 10% através dos ouvidos, e 5% está dividido entre o paladar, o olfato e o tato. Ou seja, as maiores fontes de aprendizagem que o homem tem é os seus olhos, em primeiro lugar, e segundo, os seus ouvidos. E a Bíblia mostra o coração como um depósito. Por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, e parece que a partir do versículo 23, que aonde o homem guarda o seu tesouro, aí está o seu coração, porque o coração não deixa de ser um depósito. Só que esse depósito ele pode estar cheio de coisas boas ou cheio de coisas ruins. Mas como o que está dentro entra no depósito? Pelos olhos e pelo ouvido. Então, por isso que a Bíblia fala que o que a boca fala, o coração, ou seja, o depósito está cheio. Só está colocando para fora aquilo que está dentro. Mas como foi colocado lá dentro? Através dos ouvidos ou através dos olhos. Por isso que a Bíblia diz para você guardar teus olhos. Por isso que a Bíblia diz para você guardar os ouvidos. Aquele homem do Salmo 1, o grande problema dele não foi sentar, nem foi andar, mas primeiro cortar o mal pela raiz. Ele ouviu. A Bíblia diz para não ouvir. Nesse texto aqui, Paulo diz que não anda. O andar quer dizer seguir o exemplo. Para não seguir o exemplo, é bom você não ouvir. Não dê ouvido às coisas ruins. O homem, ele só é ímpio porque ele encheu o coração de coisas ímpias. Ele ouviu coisas ímpias. Ele assistiu, viu, prestou atenção em coisas ímpias. Aquilo embutiu-se no seu interior como algo que faz parte da sua natureza, fazendo com que ele fosse totalmente declinado ao pecado. Porque o homem já nasceu ruim. É isso que os antigos falavam, os nossos irmãos puritanos falavam sobre a depravação total, que o homem por si só é mau e a sua natureza é destrutiva. Deus, quando criou o primeiro homem, ele fez o homem perfeito. Eclesiastes 7:29, mas o homem se perdeu pelos seus caminhos, suas invenções ou pelas suas decisões. Antes éramos assim, andávamos com um depósito, coração cheio de coisas ruins, por tudo que ouvíamos e víamos. A nossa vida era voltada apenas nisso. E dentro dessa metáfora, Paulo ainda diz assim, além dessas atitudes erradas, andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, maneira, caráter e influência. A nossa maneira de viver era segundo o mundo, o nosso caráter era segundo o mundo, e as nossas influências eram segundo o mundo. O modo de se vestir, de falar, de pensar era segundo o mundo. Eu lembro quando adolescente, havia, na década de 90, a proliferação das marcas de surfwear. E todos os adolescentes da minha época se vestiam iguais, tinham o mesmo tênis, as mesmas bermudas, as mesmas camisas, com as mesmas estampas. Em inglês a gente não sabia nem o que significava, mas se um fazia, todos queriam fazer a mesma coisa, ou seja, era uma influência total. Éramos influenciados e influenciávamos os outros a fazer a mesma coisa. E na vida de pecado não é diferente. Foi assim e sempre será, até que seja interrompida por uma obra de Deus. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, não deve se moldar ao mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, um salvo, tomar as formas do mundo. Aqui tem a referência de Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, do vosso sentimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deus tem 3 vontades, boa, agradável e perfeita. Mas para experimentar essas 3 vontades de Deus, Paulo diz assim, e não vos conformeis, mas transformai-vos. Aqui, nesse texto, existem 3 cidadãos
que Paulo fala aqui, 3 cidadãos, que Paulo fala, 2 está exposto e um é um sujeito oculto. Os 2 que está exposto, Paulo diz, e não vos conformeis, é o sujeito conformado, mas transformai-vos, é o sujeito transformado. Eu quero pedir uma licença profética para falar de um sujeito oculto. Se existe o transformado e se existe o conformado, existe também o deformado. Então, o sujeito deformado é aquele que um dia foi transformado e hoje está numa situação decaída. Pode chamá-lo de desviado, afastado, sem igreja, sem ministério, não por um distanciamento da sua casa, porque não pode congregar, porque não quer mais congregar. Ele já foi e não é, fazia e não faz, agia e não age, servia e não serve. Era santo e hoje está numa qualidade de profano. Esse é o deformado. Mas Paulo aqui, ele enfatiza sobre o conformado e o transformado. O conformado é aquele que se molda à forma do mundo, ele se conforma. Conforma quer dizer, conformado é estar nos conforme. É como se você pega a água para criar gelo, você coloca a água numa forma, se a forma tiver um formato estrela, você vai criar gelinhos em formato de estrela. Se a forma for quadrada, vai criar gelinhos em formato quadrado, ou seja, a água ela se adapta àquela forma e facilmente ela se torna semelhante àquela figura. Então, esse é o conformado. A Bíblia nunca chamou você para estar de acordo ou conformado com este mundo. Na verdade, a Bíblia nunca lhe chamou para se adaptar. A Bíblia sempre nos convidou a viver em contramão e sofremos por isso. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. As mesmas aflições que Jesus passou por ser contrário às ações desse mundo, a natureza das trevas e as trevas que esse mundo está mergulhado. Se você viver em contramão com esse mundo, você vai chocar-se muitas vezes com as ações das autoridades, da sociedade, até mesmo dos intelectuais, que chamam a igreja de povinho, porque você está em contramão com o sistema natural desse mundo. O subtópico 2 diz assim, andastes, novamente fala a palavra andar. Agora, segundo o príncipe das potestades. Primeiro, quando Paulo fala em andar, ele fala assim, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, agora ele fala em andar segundo o príncipe da potestade do ar. E diz assim, indica que os agentes malignos, ou seja, falando diretamente, demônios, têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Aqui a referência de 2 aos Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou a mente do homem, da humanidade, para que não lhe respondesse o conhecimento do Evangelho de Cristo. Então essa é a verdade. O homem, nas trevas ou na desobediência, ele é influenciado por agentes invisíveis. E a Bíblia mostra o seguinte, que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz assim, me parece que é 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, as armas da nossa milícia, ou é 10:4. Deixa eu ver para não cometer esse erro, é um texto muito conhecido, mas a mente está um pouco cansada hoje, e diz assim, é isso mesmo, 2 aos Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Agora, olha o versículo 5, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, aonde o diabo o diabo e os seus demônios, ele concentra os seus ataques. Versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Porque nos filhos da desobediência, o diabo ele age na mente. O maior campo de batalha é a mente, com certeza. Por isso que nós vamos estudar a Epístola aos Efésios lá na frente, quando estudarmos sobre batalha espiritual, no capítulo 6, a partir do versículo 10, no demais, irmão meu, revestido do Senhor, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Entre as armaduras está o capacete da salvação. O capacete que vê pelos motociclistas, que protege a cabeça, na guerra também proteger a cabeça, porque um dos órgãos mais importantes, ou mais importante do nosso corpo é o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele tem que estar protegido. Quando se fala em mente, é mente de Cristo.
A mente de Cristo, que ele embutiu em nós, que são os seus pensamentos, suas ideias, está conosco, está protegida pelo capacete da salvação. O que seria o capacete da salvação? Seria a nossa certeza, a certeza de ser salvo. Toda vez que o diabo coloca algumas ideias, não faço, sou salvo. Não digo, sou salvo. Não posso nem pensar nisso, porque sou salvo. Então essa certeza da salvação, quando ela vai embora, o homem começa a pensar, a agir, como outrora nunca imaginaria agir novamente. Ou seja, ele volta a cometer os erros da velha criatura. Por isso que Davi, quando pecou diante de Deus, no Salmo 51, versos 9 e 10, quando ele busca um renovo, no Salmo 51, ele escreve: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque a certeza da salvação traz essa alegria que estamos obedecendo, é a certeza que estamos obedecendo a Deus. Então, quando nós blindamos a nossa mente, quando nós blindamos aqui os nossos pensamentos, conforme eu li agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5, isso é sinal que nós começamos a vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual não se dá com demônios que aparecem, que ameaçam, e feitiços e tantas coisas mais. Isso aí são apenas pequenas consequências. O pior de tudo e mais sério é isso aqui. Então, trabalhe a sua mente. Leve-a cativa, como um texto que eu li de 1 Coríntios, de 2 Coríntios 4, 5. Leve-a cativa ao conhecimento de Cristo e à obediência da sua palavra. Porque o salmo que eu citei, o homem que ouviu, ele andou e depois sentou, a Bíblia diz assim: antes tem o seu prazer, no versículo 2 do salmo 1, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Na proporção que você presta as tuas janelas, que são os olhos e os ouvidos, a ouvir e a ler a palavra de Deus, você vai automaticamente andar na palavra de Deus e sentar para influenciar outras pessoas a respeito da palavra de Deus. Porque você, quando ouve, você anda, quando anda, você senta para divulgar aquilo que você aprendeu quando estava andando. Ou seja, o exemplo que você seguiu, você vai passar a outros. Então, isso acontece também para o lado positivo, com a palavra de Deus na vida do cristão. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, ou seja, de todos os demônios. Não tememos a demônios. O demônio, ele pode fazer duas coisas: manipular e aprisionar. Ele manipula a mente e aprisiona a mente. Por exemplo, o espírito de vício. Eu vi isso muitas vezes trabalhando com drogados, recuperando drogados. E o diabo primeiro ele manipula, fazendo com que aquela pessoa passe a ter certos vícios e depois aprisiona a pessoa naquela condição, como Pavlov, né? Pavlov aí ele provou que o homem ele pode ser condicionado. Então, assim como Pavlov mostrou que um ser pode ser condicionado como um cachorro através de um bife, o homem pode ser condicionado através do cigarro, do barbitúrico, da anfetamina, do LSD, do STP, do Rupinol, da maconha, do skunk, da cocaína, da bebida, seja lá do que for, inclusive até do sexo ilícito. Tudo que torna vício aprisiona o homem. Então o diabo, ele consegue manipular e depois aprisionar. Observe o seguinte, que a tentação, ela vem por duas fontes. A fonte central é interior e depois a exterior. A fonte interior são os desejos compulsivos. O homem, ele nasceu ruim, ele nasceu mal, ele tem uma natureza decaída que inclina-o para o erro. E a segunda fonte é a fonte externa, é a fonte da tentação. São as vitrines que o diabo abre diante dos nossos olhos. Então, dentro disso aí, o homem, ele erra, primeiro, quando ele não conhece o pecado, ele tem a curiosidade de conhecer, assim como aconteceu com Eva. A Bíblia mostra aí uma curiosidade que ela não conseguiu controlar. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha curiosidade de usar drogas. Graças a Deus que não usei, porque prestes a isso acontecer, eu recebi uma instrução de alguns palestrantes e quando mostrou as consequências danosas, desastrosas, eu com 14, 15 anos, eu entendi que aquilo não era para mim, graças a Deus. Eu não servi a Cristo, me converti aos 17 anos, mas eu era inteligente o suficiente para saber que aquilo causaria um dano muito grande e talvez irreversível para a minha vida. Mas a curiosidade poderia ter me levado o diabo poderia me manipular através da curiosidade e depois que eu experimentasse me
aprisionar. E para aqueles que já deu lugar a essa curiosidade, experimentou e agora foi liberto, vez outra, o diabo vai tentá-lo pela abstinência, ou seja, pela saudade ou pela falta que aquela droga, que aquele erro, que aquele pecado faz, independente que seja uma droga química, qualquer tipo de pecado. Infelizmente, o homem vai ter que lidar com as lembranças. Por isso que bem-aventurado é aquele que não provou, não experimentou, porque não vai lidar com as lembranças. O único que tem poder de apagar a sua memória, alguns pensamentos ou qualquer outra coisa que quiser, é Deus, pasme. Não é escândalo dizer isso, é bíblico. Quando ele diz jamais me lembrarei, é porque não adianta, ele apaga. Deus tem a tecla delete, ele consegue tirar dos pensamentos, ele consegue apagar, não lembrar mais do que ele quiser. Isso não é, Deus é limitado. Não, pelo contrário, isso é poder, porque nós não temos isso. O ser humano, ele tenta deletar, tenta apagar, mas não consegue. Ele vai ter que viver a sua vida inteira, infelizmente, com aqueles pensamentos, com aquelas lembranças. Agora ele vai ter que trabalhar para que essas lembranças não o manipule e não o aprisione novamente, ou seja, levar o pensamento cativo a Cristo. Vamos à parte 3. Andávamos novamente aqui pela terceira vez, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que Paulo ele diz que andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo os demônios, as potestades, a vontade do diabo que manipulava e aprisionava, e agora ele fala sobre andávamos segundo a carne e os pensamentos, ou seja, Paulo agora fala de carne e pensamento sobre duas coisas: o desejo, que é a carne, é a nossa natureza pecaminosa, decaída em seus desejos, e aqui Paulo também fala sobre os pensamentos, aonde está o que eu falei da curiosidade, aqui dentro, a curiosidade e também os desejos por aquilo que, ou abstinência por aquilo que um dia provamos ou experimentamos. Esse desejo também pode vir pela própria curiosidade. Então, Paulo refere-se à inclinação para fazer o mal, ou algo inerente à natureza humana. Estão incluídos, isso está em Gênesis 6:5, estão incluídos pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição de outrora, está no versículo 18, no capítulo 4, aos Efésios. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger, ou seja, nos escolheu e nos predestinar para filhos de adoção. Ele elegeu, predestinou e nos colocou dentro dessa filiação na condição de filho. Para ser eleito é preciso ser primeiro candidato, né? Nos colocamos como candidato quando aceitamos o convite de Jesus. Eu lembro que com 18 anos alguém me convidou para ser candidato. Eu não aceitei, não pude ser candidato. Aí, se alguém votasse, eu não podia ganhar, porque eu não fui candidato, não posso ser eleito. Para ser candidato, para ser eleito, tem que ser candidato. Para ser candidato, tem que aceitar o convite. Nesse caso, não foi um partido que convidou, foi Jesus dizendo: vinde a mim. O homem se pôs como candidato. Aí Deus, sabendo que aquele candidato vai chegar até o fim, porque Deus sabe na sua presciência, Deus elegeu. E aqueles que Deus elegeu, Deus predestinou. Pasme-se, quando chegar nos céus, você perceber que no meio de milhões e bilhões e milhões de mansões que vai ter lá, quando ele falou em João 14:1, na casa de meu pai há muitas moradas, nenhuma vai ficar vazia, nenhuma vai estar com aglomerações, todas têm um número exato de pessoas que vão para os céus. Ele sabe quantos vão, isso é predestinação. Essa igreja, que é o corpo de Cristo, na sua pluralidade, não o indivíduo, você e eu, mas fomos predestinados no conjunto corporativo, corpo de Cristo, para estarmos um dia com Ele. E essa igreja que Ele predestinou, Ele adotou como filhos, nos legitimando com o nome e com a herança. E ainda digo mais, nos dando o sangue do seu Filho Jesus, nos tornando a mesma carne, ou seja, corpo com Ele. Vamos adiante. Essa era a nossa natureza pecaminosa, decaída. Espero que você tenha entendido. E o segundo tópico fala sobre vivificados pela graça. Vivificados.
Por ato e bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e isso nos vivificou por meio da sua graça, do seu favor, do seu obséquio, desse dom, favor imerecido. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, após contrastar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da humanidade. Deus alterou o quadro caótico da humanidade através da sua graça. Ele percebeu que entre a nova e a velha criatura só se tornava uma nova criatura se a graça se antevesse. O homem estava caminhando em passos largos ao abismo. Por isso que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Curioso é que esse artigo não está como artigo feminino, porque graça está no feminino. A graça, se formos olhar como um substantivo, seria um substantivo feminino, graça. Mas a Bíblia diz, porque a graça não se há manifestada, mas a graça, quando Paulo escreveu a Tito 2,11, a graça se há manifestado. Então a graça não seria feminino, a graça seria masculino. Então a graça de Deus foi Jesus. Jesus se manifestou como um presente, obséquio de Deus, um presente, um favor imerecido. O homem não merecia que Jesus viesse, morresse, passasse por tudo que ele passou, mas ele assim o fez como um favor de Deus em benefício da humanidade, cumprindo o textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Compaixão e simpatia. Inclusive, a palavra graça, ela aparece como simpatia mais no Antigo Testamento. Essa palavra que aparece na Bíblia inteira por 282 vezes, a palavra graça, ela aparece muito mais no Novo do que no Antigo, porque no Antigo dá a ideia dessa simpatia. Você vê, fulano achou graça em ciclano, e por aí vai. E 84 vezes ela aparece no Antigo Testamento, e quando ela aparece no Antigo Testamento, desde a primeira referência, que é em Gênesis capítulo 6, versículo 8, ela está muito mais ligada à questão da simpatia. Mas das 198 vezes que ela aparece no Novo Testamento, termina ali em Apocalipse 22, 21 como uma saudação. Então, graça está literalmente de Gênesis a Apocalipse, tem a palavra graça, aí por quase 300 vezes, 282 vezes. A Bíblia mostra que, por exemplo, no Novo Testamento, a revelação da graça como um favor, um obséquio. Não é só uma simpatia, é o que aqui nós lemos aqui, é compaixão, além de simpatia, é compaixão. É se colocar no lugar e beneficiar alguém que não tinha méritos nenhum. Quando Paulo disse, se não vem de vós, é dom de Deus. Mas vem através de quê? Através daquilo que João falou, 1 de João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como falamos aí na aula de número 3, se você puder dar uma olhada lá, que a gente vai falar, a gente fala ali sobre a questão do amor de Deus, que Deus começou como Armínio ensinava, Jacó Armínio ensinava, né, que a salvação partiu primeiro de Deus, diferente de Pelágio, que dizia que, independente do que Deus faça, se o homem se santificar só por si só, se ele se santificar, buscar uma vida de arrependimento total sozinho, ele pode alcançar a salvação. É como se a salvação viesse das obras. Pelágio estava totalmente errado, radicalmente errado. Os pelagianos desenvolveram uma cultura muito semelhante a essa cultura de Pelágio, que era algo parecido, que era o semipelagismo, que dizia que, na verdade, o homem ele não pode ser por si só salvo, mas ele pode buscar a Deus e Deus responde e salva. Já João Calvino, cultura ou a teoria da predestinação, dizia que o homem, independente do que fizesse, ele só seria salvo se Deus assim predestinasse ele para a salvação, e o homem ruim, pode ser o homem mais ruim do mundo, se fosse predestinado à salvação, ia ser salvo. E o homem, por bom que seja, por melhor coisas que ele faça, obras e tudo mais, e arrependimento, ele não podia ser salvo se Deus não fosse com a cara dele. Seria mais ou menos isso. Ou seja, se Deus dissesse que seria salvo, seria, independente do que fizesse.
se Deus dissesse que determinado seria perdido, seria. Está tudo errado. E Armínio, ele desenvolveu uma teologia mais equilibrada, contrário do semipeleagismo que dizia que o homem começa o processo e Deus responde. Armínio dizia que Deus começa o processo e o homem apenas responde. Deus, ele olha para o homem como olhou para Abraão e chamou. E aí o homem responde. Deus age e o homem reage. Mas como Deus age? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, que amor é esse? Aqui nesse texto diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Entenda que muito amor não fala do tamanho do amor de Deus. Não, aqui não fala do tamanho do amor de Deus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, e aquilo não, a gente tem que entender, isso aqui não é tamanho do amor, porque essa palavra muito no grego é pólen. Observe, pólen. Pólen é de onde nós aprendemos o sufixo pol ou poli. Poli, técnico, poligamia, polissílaba, ou seja, muitas sílabas. Poligamia é a ideia de um casamento com muitas mulheres. Ou seja, poli vem de muitos, de pluralidade. Então, esse muito amor com que nos amou não é um amor grande, mas um amor múltiplo, um amor na sua pluralidade, um amor para todas as raças, tribos, línguas e nações. Glória a Deus. E dando prosseguimento, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia e em riqueza. Misericórdia procede do seu muito amor, da pluralidade desse amor, com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. A fonte da nossa salvação não é outra coisa senão o incomensurável, inexplicável amor de Deus, vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas, ou divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda é aquela situação pregressa, ainda mortos em nossas ofensas. Isso está no versículo 5 do capítulo 2. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João 3,3 é aquilo que ele ensinou a Nicodemos. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça e por favor imerecido. Ou seja, nós vemos aqui duas coisas: a incapacidade humana de salvar por si só. Pelágio estava errado, claro que estava errado. O homem ele é incapaz de ser salvo por si só. Aqui nós vemos duas coisas importantes: a incapacidade humana e a suficiência de Cristo. Por isso que eu sempre aprendi com os meus primórdios, os meus pais na fé, os meus irmãos que deram papinha quando eu ainda era novo crente. E agora eu sou novo convertido, tenho 23 anos e sirvo ao Senhor. Então, há 23 anos atrás, eles ensinavam a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, nós vemos aqui essas duas coisas: a incapacidade do homem e a suficiência de Cristo. Ou seja, Cristo é suficiente. Todas as outras coisas fora de Cristo é subterfúgio. É resultado de uma religiosidade desprovida de Deus. É resultado de falta de conhecimento bíblico. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E Colossenses 2,12, repito, a Bíblia diz que sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, o velho homem, quando ele adentra as águas batismais, no batismo não salvo, mas é uma simbologia, ele estaria agora ressurgindo das águas como uma nova criatura em Cristo. Vamos prosseguir. Exaltados por sua graça, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Não foi com Cristo, mas em Cristo. Aqui esse em Cristo nos leva a entender quando Jesus ele falou, repito, em João 14,
6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vai, como se o Pai estivesse alheio ao Filho. Ninguém vai, porque o Pai está dentro do Filho. Assim nós estamos em lugares celestiais em Cristo, ou seja, dentro de Cristo, sendo parte do seu corpo, sendo um só com Ele. Isso não é só uma comunhão, uma koinonia, não é uma unidade, é uma unicidade. É tornar dos dois corpos um único corpo em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ou seja, onde ele estiver, estaremos. Os benefícios são 3: ressurreição, vida eterna e o galardão nos céus. Ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. O homem só é galardoado se ele tiver vida eterna, e ele só tem vida eterna se ele for ressuscitado com Cristo, ou seja, se nascer de novo, não nascer como Jesus falou para Nicodemos, não nascer do ventre da mulher, mas nascer da água e do Espírito. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido, ou seja, obséquio, é dom e não é do homem. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, veio do alto, é dom de Deus. Deus fez porque Ele quis fazer. Então, a doutrina da ressurreição e da ressurreição, da salvação e da vida eterna, elas estão intrinsecamente ligados. É impossível o homem ter vida eterna se ele não for salvo, e é impossível ele ser salvo se ele não ressuscitou com Cristo, se ele não nasceu de novo. Ele nasce de novo, é salvo, e depois de salvo, ele agora vai participar da vida eterna em Cristo. É uma vida que começa aqui e vai até o porvir, nunca terá fim, por isso que é eterna. A salvação não vem das obras. Por que a salvação não vem das obras? Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. As obras, como Pelágio ensinava, Pelágio dizia que era para ser salvo. As obras não é para ser salvo, mas as obras acompanham quem é salvo. É impossível o homem ser salvo se não der fruto da sua salvação. A Bíblia diz que pelo fruto conhecemos as árvores. É difícil não, impossível você encontrar maçã em um pé de jambo, em um jambuzeiro. Parece, mas não são iguais. A aparência é similar, mas não é a mesma coisa. Você nunca vai encontrar milho num pé de feijão e vice-versa. Ou seja, os salvos, ele dá fruto da salvação. Então, as obras, elas acompanham a salvação. E quando se fala, por exemplo, em salvação, Hebreus 6, 9, fala que nós devemos acompanhar, ter os frutos que acompanham a salvação. Graça como meio de salvação, esse favor imerecido, ele está em 3 tempos: presente, passado e futuro, ou futuro, presente, passado, ou passado, presente e futuro. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ira vindoura é o futuro, escravidão do pecado é o presente e libertação da morte é o nosso passado. Fomos libertos da morte, somos dioturnamente libertos da escravidão do pecado, que tenta nos dominar através da nossa consciência, pensamentos, como eu falei agora há pouco. Então, somos muitas vezes influenciados de uma forma interna ou externa, pelos nossos desejos ou pelas tentações, que são as vitrines que o diabo abre, para que tanto a abstinência como a curiosidade venham nos levar ao pecado, mas nós estamos nesse processo de santificação diário que é gradual. Nós passamos do nível 1 para o 2, do 2 para o 3 e gradualmente. Porque a Bíblia diz que sem santificação é impossível ver Deus. Para o homem, ele ver Deus, ele tem que ser santo. Ser de santo porque eu sou santo. Mas ser santo não é um estado. O estado de santidade é onde Deus está. Deus habita em um estado de santidade. Inclusive, é o seu maior atributo dos 49 é a sua santidade. Mas nós não. Estamos conquistando nesse processo de santificação diariamente.
Isso faz parte do nosso presente, para que futuramente o homem não seja condenado ao inferno, ou seja, ele nos livra da ira futura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento e o poder da maldição, do pecado e da morte, ou seja, é a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A graça é um presente, é um dom, é um obséquio, e ela que está ali relacionada, como falei na Bíblia, por 282 vezes, ela tem uma tradução do grego, vem da tradução do grego charis, de onde derivou-se a palavra charisma, que é dom, charisma ou carisma, carismático, vem de graça, favor imerecido. E significa favor imerecido, está em Romanos 3, 24. Ela mostra que a iniciativa de tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Não foi por méritos seus, não foi pela cor dos seus olhos, da sua pele ou da qualidade do seu cabelo, nem por sua posição social ou intelectual, mas Deus, Ele, consultando a si mesmo, Ele resolveu salvar a humanidade perdida, através do sacrifício de seu Filho Jesus. Então, a graça de Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Como eu falei, Deus, ele agiu primeiro, o homem só responde, ou seja, o homem reagiu. Primeiro ponto, o homem foi aceito, depois de aceito foi salvo, depois de salvo ele foi justificado. Aliás, salvação e justificação é algo simultâneo. O homem, ele é aceito por Cristo, porque a gente aceite Jesus. Na verdade, foi Ele que nos aceitou. João 15, 16, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos elegeu, Ele que nos aceitou. Nós só reagimos àquilo que Ele fez. Ele agiu e nós reagimos. Primeiro, fomos por Ele aceitos, depois salvos. Simultaneamente com a salvação, fomos justificados. E eu falei na aula anterior a diferença de justificação e perdão. E junto com essa justificação, entramos em um processo de santificação, ou seja, sermos gradativamente semelhantes a Ele, distanciando do pecado e nos aproximando automaticamente de Deus. A proporção como vai se afastando do pecado, ele vai se aproximando de Deus. Isso é automático. Também o contrário é verdade. Na proporção como se afasta de Deus, ele aproxima-se do pecado. Então, quarto, entramos no processo de santificação até o quinto final, a glorificação. Ou seja, o nosso corpo só será um corpo glorificado, só seremos transformados se formos santos. E só seremos santos se sermos justificados e salvos. E para ser justificados e salvos, fomos primeiro aceitos ou eleitos por Ele. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ou seja, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus, Romanos 12, 3, diz que Deus deu segundo a medida da fé, Ele deu a cada um. E foi uma fé racional, uma fé inteligente. O homem começa a entender pela sua inteligência, pela sua racionalidade, ou seja, é um conjunto de fatores que equacionam a salvação, quando ele começa a pensar, peraí, se eu faço coisa ruim, quando eu morrer eu vou para um lugar ruim. Começa aquele pensamento básico, né? Se eu morrer eu vou para o inferno. Isso é uma fé racional. Dentro dessa fé racional, ele começa agora a querer ouvir a palavra de Deus e, ao ouvir, ele agora desenvolve a fé salvífica. E depois da fé salvífica, ele pode até desenvolver o dom da fé para sol e lua, enfim. Mas a grande questão é que essa fé salvífica, ela vem pelo ouvir. Já é resposta de Deus à fé que Ele deu, numa medida pequena, no coração de cada um, para que o homem, mais tarde, não diga a Deus que ele não nasceu capaz de desenvolver a salvação através de ouvir a palavra de Deus. Então, ele foi aceito, simultaneamente salvo e justificado, depois está passando pelo processo de santificação, para depois ele ser glorificado ou passar pelo processo de glorificação. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Primeiro, a expressão, isso não vem de vós, não vem de vós. Tiago diz, Tiago 1,17, já havia falado
é de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Trata da salvação pela graça, provém de Deus. Segundo a ratificação, a salvação não vem das obras, o que indica que não se tratar de recompensa alguma pelos atos humanos. Ou seja, a recompensa dos teus atos, se eles forem reprovados, são os teus galardões. Galardão, inclusive, é a recompensa. A Bíblia diz: o meu galardão darei a cada um segundo as suas obras. Galardão é segundo as obras. Agora, salvação é segundo a fé pela graça que se manifestou. Essas afirmações incluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Isso, Pelágio estava errado, repito. Não há como ser salvo por esforço pessoal ou por meritocracia. E aqui, por isso, antes, o apóstolo usou a metáfora do andar na perspectiva negativa. Outrora, andávamos fazendo obras mais. Isso está no versículo 2 e 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, ou seja, a velha criatura morreu e nasceu uma nova criatura. A nova criatura, que é um novo vem em Cristo, somos instados a andar, ou seja, seguir o exemplo das coisas boas, fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, ou por interesse em salvação, porque tuas obras nunca vai te salvar, mas como evidência da salvação. Ou seja, quando João o Batista ele começou a batizar as pessoas ali nas margens do Jordão, aqueles que Deus revelava que não dava fruto, João mandava voltar e dizia: ide e produzir frutos dignos de arrependimento. E eu concluo aqui, porque o arrependimento é metanoia, mudança de mente. Quando João dizia produzir fruto digno de arrependimento, é porque tem frutos que não é digno de quem se arrependeu. Se o fruto não é digno de um arrependimento, é porque de fato o senhor não se arrependeu. Porque metanoia, que é arrependimento, meta, transformação, noia, neurisma cerebral, ou seja, mudança de mente, mudança de mentalidade. Quando o homem se arrepende, ele muda o pensamento. Então, quando ele muda o pensamento, de tanto ele pensar diferente, ele começa a sentir coisas diferentes, ou seja, muda os seus sentimentos. Mudando os seus sentimentos, ele começa a mudar as suas atitudes, porque a nossa atitude está ligada ao que nós sentimos. O desejo de comer algo nos leva a comer algo, o desejo de falar algo nos leva a falar algo. Ou seja, sentimentos, eles orquestram as atitudes. As atitudes, quando repetidas, se transformam em um hábito, e um hábito, ele se transforma, ou ele molda o caráter do homem e a sua personalidade. Então, o homem, ele é aquilo que ele desejou, e ele deseja aquilo que ele pensou. Então, quando João falou, ide produzir frutos dignos de arrependimento, isso quer dizer que quem se arrependeu aqui, os resultados do que Deus mudou aqui, está nas suas atitudes diárias, forma de falar, de ver, de ouvir, de pensar, de se vestir, para os lugares que vai, que frequenta, as pessoas com quem anda, muda absolutamente tudo. A conclusão diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar as boas obras que glorificam o nosso Pai. Antes, talvez, você aí fazia algumas doações, abençoava pessoas, ajudava, mas geralmente o homem sem Deus, ele abençoa por olhar para o próprio umbigo, em busca de aplausos, em busca de reconhecimento, em busca de elogios. Mas o homem salvo, ele dá fruto porque ele é salvo. Ok? Isso é muito importante. Espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Eu quero agora fazer uma oração por você e pela sua família, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada lar, cada família que estudou esses minutos comigo. Glorifica o teu nome, guardando, protegendo e abençoando-os, em nome de Jesus. Queridos, você que não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue nas suas redes sociais essas pré-aulas para abençoar outras pessoas. E você que não é professor nem superintendente, mas participou como uma aula, seja sempre bem-vindo, esteja mais vezes conosco. Deste lado, deixe seu joinha, o seu like, é um apoio positivo que você está dando para que essa mensagem chegue aos ouvidos de outras pessoas. Beijo no coração, um abraço afetuoso em Cristo. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus, fiquem na paz em nome de Jesus.